Olá pessoal, hoje eu vim ensinar para vocês como que funcionam os critérios de desempate no xadrez. Certamente você que disputa muitos torneios de xadrez ou dama já se deparou com uma tabela como essa. Um monte de coluna com números e não consegue entender por que você ficou atrás no torneio, sendo que teve o mesmo desempenho que um outro participante. Daí então vem a dúvida sobre os critérios de desempate, como que funcionam os critérios de desempate no xadrez. Vamos aprender? Então uma listinha sobre o que vai ser falado nesse vídeo, sobre o sistema de pontuação e sobre os critérios de desempate aplicado no sistema suíço e no todos contra todos. Então, esse é o sistema de pontuação usado no xadrez. 1 ponto para vitória, meio ponto para empate e 0 ponto para derrota. Não é obrigatório usar esse sistema de pontuação, mas 99% dos torneios usam esse sistema de pontuação por seguir a CBX, por seguir os torneios oficiais da FIDE. Por isso, vou deixar meu protesto aqui contra o sistema de pontuação usado nos torneios de xadrez. Não existe negócio de meio ponto, ou pelo menos não deveria existir esse negócio de meio ponto. O próprio conceito do nome ponto já diz, é ponto, indivisível. É um sistema, é uma unidade de medida de competições indivisível. É esteticamente feio, é inapresentável, é meio até humilhante você dizer, estou na frente por meio ponto. É comercialmente feio para quem quer organizar um torneio, apresentar um torneio, falar a unidade de medida vai ser com a escala de meio ponto. Sem contar que bagunça todos os critérios de desempate também. Você sabia que os critérios de desempate têm esse monte de casa decimal por causa da unidade de medida ter meio ponto. Então, o ideal seria ser 1 ponto para empate, 2 pontos para vitória e 0 pontos para derrota. Isso pode parecer insignificante para muitos, mas é muito bom para a apresentabilidade de um torneio, de um evento. Vocês sabiam, por exemplo, que até pouco tempo atrás, para ser considerado xadrez pensado, tinha que ter mais de 60 minutos. Não era 60 minutos, era mais de 60 minutos. Daí acontecia muitos eventos com 61 minutos. Virou piada, né? Por que não 60? 61? O que é esse número quebrado? Por que é um número tão quebrado assim? Ficou visivelmente feio para os eventos colocarem 61 minutos ao invés de 60, porque 60 não era considerado xadrez pensado. E tanto reclamar, mudaram. Espero que no futuro isso possa ser mudado também. Tanto a pontuação quanto os critérios de empate não tenham mais casas decimais. Falamos da pontuação, agora vamos falar sobre os critérios de desempate. Vamos começar pelo progressivo. Bem, pessoal, para deixar bem claro, o critério de desempate progressivo só pode ser usado no sistema suíço de disputa e não no sistema todos contra todos, ok? O que é o progressivo? O progressivo é a soma dos seus próprios pontos ao longo de cada rodada. Vou fazer um exemplo aqui para deixar mais claro como funciona. Vamos supor que no sistema suíço, um jogador na primeira rodada foi lá e perdeu 0 pontos. Como no sistema suíço, o jogador enfrenta sempre um outro jogador que tem o mesmo número de pontos que ele, na segunda rodada ele também vai enfrentar um jogador que tem 0 pontos. Daí na segunda rodada, mesmo assim, ele foi lá e perdeu. Na terceira rodada, ele continuou enfrentando um jogador que tem 0 pontos. Daí ele foi lá e ganhou. Na quarta rodada, ele foi lá e enfrentou um jogador que tem 2 pontos, certo? E foi lá e ganhou. E na quinta rodada, ele foi lá e enfrentou um jogador que tem 4 pontos e foi lá e ganhou. Terminou com 6 pontos após 5 rodadas. Um mesmo jogador foi lá e enfrentou um jogador com 0 pontos, foi lá e ganhou 2 pontos. Na segunda rodada, ele enfrentou um jogador que tinha 2 pontos. Foi lá e ganhou, foi para 4 pontos. Aqui na terceira rodada, o jogador foi lá e enfrentou um jogador que tem 4 pontos. O sistema suíço enfrenta sempre um jogador que tem o mesmo número de pontos. Então ele foi lá e ganhou, foi para 6 pontos. Daí aqui na quarta rodada ele deveria enfrentar um jogador que tem 6 pontos. Foi lá e perdeu de novo. Daí ele foi lá na quinta rodada e enfrentou um jogador que é ainda um outro jogador que tem 6 pontos. E foi lá e perdeu. Percebem que o jogador A correu por fora? O progresso do jogador A foi lento, ele só conseguiu somar ponto no final do torneio. Isso fez com que ele teve uma tendência de enfrentar jogadores mais fracos, enquanto o jogador B teve um progresso contínuo, e isso fez com que ele
tendência a pegar jogadores mais fortes. A somatória da tendência dos jogadores enfrentados ao jogador A é 12 e a tendência dos jogadores enfrentados ao jogador B é 24. Então, olha a diferença. Por isso é importante cadastrar rating no programa que organiza o torneio para os jogadores mais fortes só se enfrentarem nas rodadas finais. Então o que isso significa? Significa que a gente chama no xadrez que o jogador A fez 6 pontos correndo por fora. Entendeu? No sistema suíço tem isso de correr por fora. O todos contra todos não tem, tá, gente? Por isso que não dá para usar esses critérios de empate no todos contra todos. Então o jogador A fez 6 pontos e 12 de progressivo. E o jogador B fez 6 pontos e 24 de progressivo. É assim que funciona o sistema de desempate progressivo, ok? Agora vamos aprender sobre o critério de empate Bush, ou milésimos. Ele baseia-se na mesma ideia do critério de desempate progressivo, ou seja, verificar adversários que, por causa desse desempenho etapa por etapa, correram por fora, enfrentaram adversários bem mais fracos, com menos pontos. Só que a diferença é que no sistema progressivo ele vê qual a pontuação que você enfrentou na rodada por rodada, certo? Na rodada 1 eu enfrentei um jogador que na rodada 1 tinha 0 pontos ou 2 pontos, certo? Na rodada 2, ou seja, aqui ele vê a pontuação final dos seus adversários, ou seja, o jogador A, por ter corrido por fora, enfrentou o jogador que terminou com 2 pontos, terminou com 2 pontos, terminou com 4, terminou com 5 e terminou com 6. Enquanto o jogador B, que etapa por etapa venceu adversários mais fortes, né? Enfrentou ou venceu adversários mais fortes, então enfrentou jogadores que fez 3 pontos, terminou com 3 pontos, terminou com 4 pontos, terminou com 9 pontos, terminou com 8 pontos. Então, ele terminou aqui enfrentou na somatória adversários que fez 28 pontos. E aqui ele enfrentou adversários que no total fez 19 pontos. Ou seja, ambos fizeram 6 pontos, vamos supor. Só que o milésimos dele é 28 e aqui o do jogador B é 28, né? A somatória dos adversários enfrentados é 28 e aqui a somatória dos adversários enfrentados é 19. Mais uma vez, esse critério só serve para o sistema suíço, né? E não no sistema todos contra todos, ok? Agora vamos aprender sobre o critério de desempate M-Bush, ou milésimos medianos, que é uma variação do critério de desempate milésimos. Baseada na ideia de que de uma correção, na verdade, dos milésimos medianos, dos milésimos totais. Funciona assim, soma-se também os adversários enfrentados, mas descarta a pior e a melhor pontuação dos adversários enfrentados. Então, o jogador A, qual o pior adversário do jogador A? É esse daqui com 2 pontos. Escolhe um com 2 pontos. E qual que é a melhor pontuação do jogador A? É esse daqui com 6 pontos. Certo? E soma os outros jogadores. 2 mais 4, 6 mais 5, 11. Então, o critério de desempate do jogador A é 11. Jogador B, mesma coisa. Qual que é a pior pontuação? É 3. Qual que é a melhor pontuação? Qual que é o jogador de melhor pontuação que o jogador B enfrentou? É esse com 9. Então, descarta e soma os demais. 8 mais 4, 12 mais 4, 16. Então, tá aí. O jogador B tá na frente no critério de desempate M-Bush, porque ele enfrentou jogadores mesmo com os descartes, enfrentou jogadores mais fortes. Mas qual que é o sentido desses descartes? Para evitar, por exemplo, adversários que deu muito WO, que não levou o campeonato a sério, tem enfrentado zebras como melhores pontuadores, tem sido puxado para enfrentar jogadores mais fortes. Então, na verdade, não deveria ter enfrentado os jogadores mais fortes. Então, é tipo uma correção dos milésimos totais. É um dos critérios de desempate mais aplicado como o primeiro critério de desempate em torneios de xadrez. Ok? E vocês viram aqui, pessoal, que com 5 rodadas eu descartei a pior pontuação e a melhor pontuação de cada jogador.
Só que não é sempre assim. Por exemplo, de 7 a 8 rodadas, por exemplo, o ideal é descartar uma melhor pontuação e 2 piores pontuações. Com 9 a 10 rodadas, o ideal é descartar as 2 melhores pontuações e as 2 piores pontuações. E assim vai. Quanto mais rodadas, mais descartes proporcionalmente, certo? O critério de desempate milésimos, o Bush, tem várias outras variações. Como, por exemplo, o milésimos com o descarte apenas da pior pontuação. O mediano descarta o melhor e a pior, né? Por isso que chama-se mediano. Enquanto aqui o milésimo só descarta aqui a pior ou as piores pontuações. Vem representado na coluna de desempate como Bush menos 1, que é o descarte da pior pontuação, Bush menos 2, que é o descarte das 2 piores pontuações. Então aqui no caso, nesse exemplo aqui, o descarte da pior pontuação do jogador A, esse daqui com 2 pontos, né? E o daqui o jogador do jogador B com pior pontuação, o adversário com pior pontuação, é esse com 3. Somando a pontuação dos dois, né? Dos demais adversários enfrentados, aqui deu 17 para o jogador A. E para o jogador B, a somatória deu 25. Ok? Agora vamos conhecer o critério de desempate Sonneborn-Berg, ou simplesmente Berg. Esse nome é uma homenagem ao criador desse critério de desempate e pode ser usado tanto no sistema suíço como no sistema todos contra todos. Aliás, no xadrez, como não tem saldo de gols prós e outros critérios aqui dos outros esportes, ele é o primeiro critério de desempate nos torneios do sistema todos contra todos. Como que funciona? Melhores resultados contra jogadores mais fortes têm mais peso nesse sistema de desempate. Por exemplo, aqui perdeu para um jogador que fez 2 pontos, derrota vale 0, 2 vezes 0, 0. Perdeu para um adversário que fez 2 pontos, derrota vale 0, ok, 2 vezes 0, 0. Aqui começam as vitórias. Vitória vale quanto? Vale 2. Ganhou de um adversário que tem 4 pontos. 4 vezes 2, 8. Então, 8 de Berger nessa terceira rodada. Aqui, ganhou de um adversário que fez 5 pontos. Vitória vale 2. 5 vezes 2, 10. Então, 10 de Berger para nessa quarta rodada, contra esse adversário. Ganhou de um adversário que fez 6 pontos. 6 vezes 2, 12, certo? Então, por ter ganhado de um adversário com bastante pontos, ele ganhou de Berger 12 pontos. Soma-se os Bergers, vai dar 30 de Berg, ok? Esse é o critério de desempate que pode ser usado tanto no sistema suíço como no todos contra todos. Aqui embaixo, mesma coisa. Ele ganhou de um adversário que fez 3 pontos, então vitória vale 2. 3 vezes 2, 6. Aqui, ele ganhou de um adversário que fez 2 pontos. 4 vezes 2, 8. Aqui, ele empatou com um adversário que fez 4 pontos. Empate vale 1. 4 vezes, não é vezes 2 agora, porque foi empate. 4 vezes 1, 4. Então, 4 de Berger nesse daqui. Aqui ele também empatou com o adversário que fez 9 pontos. 9 vezes 1, 9. E aqui ele perdeu para um adversário que fez 8 pontos. 8 vezes 0, 0. A somatória do Berger deu 27. Ou seja, aqui ele teve melhor desempenho contra jogadores com mais pontos. E aqui ele teve um desempenho menor contra jogadores com mais pontos. Perceba que aqui eu estou usando o sistema de pontuação, 2 pontos para vitória, 1 ponto para empate, 0 ponto para derrota, 2, 1, 0. Então, se você for usar o tradicional 1 ponto para vitória
meio ponto para empate, 0 ponto para derrota, muda tudo o cálculo aqui, ok? Então o fator multiplicador aqui não vai ser 2 aqui, por exemplo, vai ser 1. E aqui no empate não vai ser 1, vai ser meio, ok? Mas percebam também que usando o sistema de pontuação 2, 1, 0, ao invés de 1, meio e 0, o Berger também ficou mais enxuto, sem aquele monte de casa decimal. Se você usar o sistema de pontuação 1, meio e 0, o Berger vai ficar com até 2 casas decimais. Ou seja, fica até visualmente melhor, não só para o sistema de pontuação, mas também para os critérios de desempate, que deixa de ter aquele monte de casa decimal. Agora vamos conhecer o critério de desempate Coia, que é uma variação do critério de desempate Berger. Também pode ser usado tanto no sistema suíço quanto no sistema todos contra todos. Lembra que no milésimos medianos tem as variações com descarte da melhor e da pior pontuação? Aqui também ocorre a mesma coisa, só que aqui vai ocorrer o descarte de adversários que tiveram menos de 50% de aproveitamento. Quem são adversários com menos de 50% de aproveitamento aqui nesse caso? Quem fez menos de 5 pontos. Aqui quem fez menos de 5 pontos foram esses adversários no caso do jogador A. Ou seja, deleta aqui. Deleta os adversários com menos de 50% de aproveitamento. Aqui também mesma coisa. Vamos deletar adversários que tiveram menos de 50% de aproveitamento. Esses três aqui tiveram menos 50% de aproveitamento, fizeram menos 5 pontos aqui. Então, deleta aqui. Então, o critério de desempate aqui no Coia vai ser 22. E aqui o Coia do jogador B vai ser 9. Ou seja, descarta aqueles ter ganhado de adversários fraquinhos. Ok? Outro critério de desempate muito usado no torneio de xadrez é wins, ou número de vitórias, que é simplesmente o jogador que tiver tido o maior número de vitórias ao longo do torneio, né? Ele é muito usado depois do critério de desempate milésimos, né? Para determinar quem não correu por fora no torneio, e do Berger, que é quem enfrentou, quem ganhou dos melhores jogadores. Um detalhe importante que deve ser observado é que os WO, vitória por WO e vitória por bye, também devem ser contabilizados como número de vitórias. Tome cuidado quando você for organizar ou quando você for disputar um torneio, para deixar claro que bye e WO deve ser contabilizado como vitória, porque o jogador não tem culpa de ter o adversário desistir, então ele tem que ganhar essa vitória, né? Contabilizar como vitória. E bye também é quando tem número ímpar de jogadores. Então ele tem que ter o direito também da contabilidade, na contabilização como vitórias para não ser prejudicado nos critérios de empate, porque ele também não tem culpa de ter número ímpar de jogadores no torneio. Agora vamos falar sobre o critério confronto direto. Confronto direto é simplesmente quem venceu o confronto entre os jogadores empatados. Alguns regulamentos falam que só é aplicável se for apenas entre 2 jogadores. Se for com mais 3 jogadores empatados, já não é aplicável. Mas acredito que o correto é aplicar o confronto direto em todos os jogadores que tiverem com a mesma pontuação, desde que, claro, todos os jogadores em questão tenham se enfrentado. É usado como primeiro critério de desempate em campeonatos oficiais da FIDE e da CBX. O critério de desempate minor scores é usado em torneios de xadrez por equipes, onde possui placares. Então, por exemplo, se uma equipe ganhou de 4-0 e outra ganhou de 3-1, o saldo da equipe que ganhou de 4-0 é de 4. 4 menos 0 é 4. E a equipe que ganhou de 3-1 é 2. 3 menos 1 é 2. Então, a equipe que ganha de placares mais extensos e perder de placares menos extensos está na frente no torneio. Mas é aplicável apenas em xadrez por equipe ou esportes que possuem placares. O critério de desempate maior número de jogos com as peças pretas é aplicável tanto no sistema suíço como no sistema todos contra todos.
baseia-se na ideia de que quem joga com as pretas tem uma certa desvantagem, porque as brancas já começam com a iniciativa, e isso dá uma vantagem de 54% de chance de vitória das brancas contra 46% de chance de vitórias para as pretas. Então, se num torneio, por exemplo, tem 9 rodadas, por exemplo, um jogador joga 5 de pretas e 4 de brancas, outro jogará de 4 de brancas e 5 de pretas. Então, aquele que jogou mais vezes com peças pretas vai ter uma vantagem no critério de desempate. Isso geralmente é aplicado como o último critério de desempate, né? Como não tem mais como desempatar, então, por ele ter tido essa leve desvantagem ao longo do torneio, dá esse critério de desempate em favor dele. Além de maior número de jogos de peças pretas, alguns torneios aplicam mais vitórias com as peças pretas e mais número de pontos jogando com as peças pretas. A soma dos ratings dos adversários enfrentados está no programa de organização do torneio de xadrez, só que nunca vi ele sendo usado. Isso porque para ele ser aplicado, ele precisa que todos os participantes possuam ratings. Mas se fosse aplicado seria um bom critério, como um critério secundário ou terciário. E por último, vamos aprender o critério de desempate Armagedon. Na verdade, ele não é bem um critério de desempate. Ele é como se fosse a disputa de pênaltis no futebol. Quando todos os outros critérios de desempate falham, há uma partida extra com as pretas jogando com 5 minutos de tempo no relógio e as brancas jogando com 6 minutos de tempo. Você lembra que as pretas já levam uma desvantagem e ainda vai ter uma desvantagem a mais de jogar com 5 minutos, enquanto as brancas jogam com 6 minutos. Mas, em compensação, as pretas têm a vantagem do empate. Ou seja, essa disputa vai desempatar de qualquer forma. Se as brancas vencerem, as brancas levam. Se der empate ou se der pretas, as pretas levam. É assim que é desempatado o xadrez quando todos os outros critérios de empate não são suficientes. Antes de concluir, eu gostaria de fazer um adendo. É que os critérios de desempate aqui citados podem mudar um pouco quando houver WOs e principalmente quando houver bye, que é quando tem número ímpar de participantes no torneio. Mas muda pouca coisa. Por exemplo, os desempates no bye são calculados como se tivesse enfrentado um jogador com a mesma pontuação que você. Já os demais adversários e rodadas que não tiveram bye nem WO são calculados da mesma forma. Porém, esses cálculos de desempate com bye e WOs mudam constantemente nos congressos da FIDE. Bem, pessoal, eu sei que me prolonguei um pouco aqui, mas é que eu quis passar para vocês todos os critérios de desempate com todos os detalhes, para vocês ou ficarem atentos quando forem disputar um torneio, ou quando for arbitrar, organizar um torneio de xadrez ou de qualquer outro esporte, saber como aplicar os critérios de desempate. Ainda quero fazer um vídeo bem mais curto sobre qual a ordem ideal dos critérios de desempate no sistema suíço e por que essa ordem é ideal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, curtam o canal e até a próxima.